Tem dias em que a mente parece não acompanhar o corpo. Você tenta se concentrar, mas os pensamentos fogem. O coração dispara sem motivo. As articulações doem mais do que deveriam. O intestino está irritado e o humor mais ainda. A pele perde o vício e a energia parece derreter antes do meio-dia. E aí vem aquela dúvida silenciosa. Será que é só estresse? Ou será que tem algo no corpo pedindo ajuda de forma mais sutil? Hoje a gente vai olhar para um tipo de nutriente que costuma ficar nos bastidores das conversas sobre saúde, mas que pode estar por trás de tudo isso que você tem sentido. Os ômegas 3. Se você já ouviu falar deles, provavelmente foi em alguma reportagem rápida ou uma recomendação genérica. Mas neste vídeo eu quero ir além. Quero te mostrar como os ômegas 3 impactam diretamente no seu cérebro, no seu coração, na sua pele, nas suas emoções. E por que a maioria das pessoas está sim consumindo bem menos do que deveria. E não é para te assustar, é para te dar clareza, porque o primeiro passo para mudar é entender. Vamos lá? Os ômegas 3 são ácidos graxos essenciais. Isso significa que o nosso corpo não consegue produzi-los sozinhos. Ou seja, se você não oferece esses nutrientes através da alimentação ou da suplementação, ele simplesmente não os recebe. E aí, as funções vitais começam a falhar. São 3 os principais tipos. ALA, que vem de fontes vegetais como linhaça, chia e nozes, e EPA e DHA, que são os peixes de água fria, como salmão, sardinha e cavalo. E são esses que têm a maior ação terapêutica no organismo. A maioria dos estudos científicos que mostram os benefícios dos ômegas 3 falam principalmente do EPA e do DHA. Mas por quê? Porque são esses dois que participam ativamente da saúde cardiovascular, da regulação do humor, da função cerebral e da resposta anti-inflamatória do corpo. E é aí que muita coisa começa a fazer sentido. Pensa comigo, você sente que anda mais ansioso, mais reativo, com dificuldade de foco ou memória fraca e um sono leve? Sabia que o DHA é um dos principais componentes estruturais do cérebro? E que o EPA ajuda a modular neurotransmissores como serotonina, que regulam o humor, o apetite e o sono? Pois é, agora pensa na sua saúde do coração. Sabia que os ômegas 3 ajudam a reduzir o colesterol ruim, LDL, os triglicerídeos e a pressão arterial? Eles melhoram a elasticidade dos vasos, reduzem a inflamação silenciosa e diminuem o risco de infartos e AVCs. E o mais impressionante é que mesmo com todos esses benefícios comprovados, a maioria das pessoas ainda consome menos de 1/3 da dose ideal por dia. Por quê? Porque a nossa dieta moderna é pobre em fontes naturais de ômega 3. Consumimos pouco peixe e quando consumimos, geralmente são espécies criadas em cativeiros e com baixa concentração de EPA e DHA. Sem contar os óleos vegetais inflamatórios, que em excesso aumentam o consumo de ômega 6 e criam um desequilíbrio entre os ácidos graxos. Esse desequilíbrio gera mais inflamação. E aí o corpo começa a sentir artrite, dores articulares, intestino inflamado, problemas de pele, TPM intensa, ansiedade fora do controle, fadiga crônica, problemas de memória e tudo isso pode ter relação com uma carência crônica de ômega 3. E não, isso não é exagero. Uma revisão publicada na American Journal of Clinical Nutrition mostrou que a suplementação adequada de EPA e DHA tem efeito comprovado na redução dos riscos cardiovasculares, na melhora da cognição e no controle de quadros depressivos. E se a ciência já comprovou, por que ainda é tão difícil incluir o ômega 3 na nossa rotina? Porque a gente associa suplemento à doença, porque acha que só quem tem colesterol alto precisa, ou porque tem medo da procedência, do cheiro ou do gosto, e acaba adiando, sabe? Mas a verdade é que todo corpo precisa de ômega 3, todos os dias. E não é só para tratar, é para prevenir, para nutrir o cérebro, proteger o coração, modular o intestino e garantir que você consiga atravessar o dia com mais equilíbrio, mais foco e menos peso mental. Agora você deve estar se perguntando, mas eu como chia, linhaça, isso já não é o suficiente? E a resposta é: depende. O ALA que está nas fontes vegetais precisa ser convertido em EPA e DHA no corpo, mas essa conversão é extremamente ineficiente. Em média, menos de 10% é realmente aproveitado. E isso em pessoas com metabolismo ideal, sem inflamação, sem estresse oxidativo, sem desbiose intestinal, ou seja, para ter efeito real, a suplementação com EPA e DHA, geralmente via óleo de peixe ou óleos de alga, é a forma mais eficaz. E é aí que entra um ponto importante. A qualidade do suplemento importa muito. Você já deve ter ouvido alguém dizer que ômega 3 dá refluxo ou que tem gosto ruim.
Geralmente isso acontece com produtos de baixa qualidade, que oxidam fácil ou não têm controle de pureza e trazem mais risco do que benefício. Na Natúlia, a gente faz diferente. Nossos suplementos de ômega 3 são cuidadosamente formulados com óleo de peixe purificado, livre de metais pesados, com alta concentração de EPA e DHA e em cápsulas que evitam desconforto digestivo. Porque o nosso compromisso não é só vender suplemento, é ajudar você a fazer escolhas conscientes, seguras, que realmente façam sentido para o seu corpo. Inclusive, se você está gestando, amamentando ou pensando em engravidar, a suplementação de DHA é ainda mais importante. Durante a formação do bebê, o DHA é fundamental para o desenvolvimento cerebral e visual. E estudos mostram que mães que suplementam adequadamente têm menor risco de depressão pós-parto e bebês com melhor resposta cognitiva nos primeiros anos de vida. Se você tem mais de 50 anos, os ômega 3 também são aliados essenciais para prevenir doenças neurodegenerativas, proteger a visão e reduzir inflamações articulares. E se você está buscando emagrecimento, mais energia, menos compulsão e mais foco, o EPA pode te ajudar regulando a resposta inflamatória e hormonal que muitas vezes sabota a dieta. Percebe como não é sobre um produto só? É sobre um cuidado que atravessa todas as fases da vida e que pode mudar a forma como você se sente de dentro para fora. Então, se você chegou até aqui e sente que esse vídeo faz sentido, talvez seja a hora de olhar com mais carinho para esse nutriente. No link na descrição, você encontra os suplementos de ômega 3 da Natúlia, com alta concentração, pureza comprovada e tudo que o seu corpo precisa para funcionar com mais clareza, mais estabilidade e mais saúde. E se você conhece alguém que vive cansado, ansioso, com dor articular ou dificuldade de foco ou colesterol alto, compartilhe esse conteúdo, porque às vezes o que parece um problema complexo é só um corpo pedindo por nutrição real.